E aqui é uma pergunta que veio no nosso superchat, inclusive, que eu quero trazer para vocês. Se ficar provado que Alexandre de Moraes tinha acesso aos vídeos que nós vimos agora, ele pode ser responsabilizado por isso, porque ele determinou a prisão de Anderson Torres. Sim. Ele afastou um governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. Isso é engraçado, né, Holiday? Holiday, sua formação é História, né? Isso. Holiday é formado em História, Adriles em Jornalismo, Geisiane em Sociologia. Nossa mestre em Sociologia. Isso. Mas acho que se você pegar, abrir a Constituição, brincar um pouquinho com ela, você vai perceber que não tem essa possibilidade de afastamento por 90 dias de um governador de estado. Não tem. E, no caso do distrito, né, governador distrital. Então, um governador foi afastado, um ex-ministro, que na época era secretário já de Segurança Pública do Distrito Federal, foi preso, está preso. Teve o pedido de soltura solicitado pelo PGR. E não foi feita a soltura dele. Foi negado o pedido de soltura pela PGR. Minha pergunta, Adriel Jorge, você acha que ministro do Supremo vai ser responsabilizado caso isso seja provado, que ele teve acesso às imagens e não fez absolutamente nada, ou pelo menos utilizou isso daí como um pretexto para seguir uma narrativa específica? Vamos preparar o caminho para a Papuda. Essa pergunta sua é bacana. Olha, o que eu posso dizer, Marco Antônio? Existe ao longo dos últimos meses, até anos, uma série de arbitrariedades perpetradas por um judiciário que tem atropelado, ou vamos dizer assim, interpretado de maneira bastante subjetiva, né, bastante singular, as leis da Constituição Federal de 1988. Inquéritos foram feitos com tipificações criminais que não existem, como fake news. O que é fake news? Crime de opinião, ou seja, existe a perseguição da verdade desde Platão. Agora se percebeu que quem é monopolista da verdade é o judiciário, que indica o que é verdade e o que é mentira. E a mentira sempre é acompanhada de uma direita, entre aspas, direita bolsonarista, conservadora, que seja. Discurso de ódio. O que é? Você fazer uma crítica ilegítima ao ministro do STF ou ao TSE, ato antidemocrático, ou seja, você protestar contra a eleição de um ladrão que foi condenado e que foi, por questões jurídicas, também colocado solto para exercer a presidência da República. Isso é um ato antidemocrático. Dentro do 7 de setembro, por exemplo, protestar contra o STF ou contra qualquer órgão de governo, judiciário ou executivo ou legislativo, vira ato antidemocrático. Então é um critério muito subjetivo de prisão das liberdades civis. Agora tudo indica que parte do judiciário, inclusive a própria PGR e o próprio ministro Alexandre de Moraes e o próprio STF tinham ciência dessas imagens, que qualquer pessoa que percebe que aquilo foi uma coisa orquestrada, ensaiada e mais. Subjetivamente, aliás, objetivamente, quem foi o beneficiário daquelas invasões? Foi o próprio governo Lula, que conseguiu encapsular toda a oposição como sendo golpista, ou seja, 1.400 pessoas presas, entre elas senhoras, deficientes, pessoas com idade, crianças foram colocadas ali no estádio, cachorro, todo mundo. E aí, dentre aquelas 1.400 pessoas, que sequer a maioria nem estava lá nas invasões, tem outras pessoas ligadas ao bolsonarismo, ligadas à direita, que foram presas, desmonetizadas, ou seja, tudo em havendo, ao que tudo indica, ciência dessas imagens que atropelam essa narrativa que foi uma coisa exclusiva de bolsonaristas, golpistas, e que todo bolsonarismo é golpista. O que pode acontecer? Aí é que é a questão, aí é que é o angu de caroço. Se a PGR tinha ciência, se o STF tinha ciência, o que a gente poderia fazer do ponto de vista legal, legítimo? O Senado teria que tomar, às vezes, de um julgamento do STF ou da própria PGR, estabelecer um processo de impeachment, no caso do Alexandre de Moraes, no caso do Augusto Aras. Mas o que aconteceu nos últimos meses com o Senado? Recolocaram o nosso querido Pacheco, que tem sido leniente, complacente e subserviente não só aos interesses do governo, como aos interesses do Supremo Tribunal Federal, porque, ao que tudo indica, ele quer cavar uma vaguinha lá como ministro do STF e quer agradar não só o STF, como o governo federal. Ou seja, existe, Marco Antônio, uma espécie de organização do sistema por dentro que foi capaz de arrancar Bolsonaro do poder, criando uma narrativa capciosa, dizendo que ele era nazista, fascista, genocida, etc. e tal, tirou-o do poder, elegeu um ladrão,
o ladrão condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes para ocupar o palácio. E aí, eventualmente, se ele tem, esse ladrão, apoios dentro do judiciário, dentro do legislativo, dentro da mídia, que é anuente, que é complacente com todos esses arbítrios, aí você fica numa sinuca de bico. Só que agora, essas imagens vindas à tona, toda a população brasileira, pelo menos aquela que tem algum laivo de consciência, percebe que há alguma coisa muito estranha no ar. Como é que você prende 1.400 pessoas? Como é que você prende ex-ministro da Justiça por causa de uma minuta boboca que estava lá na gaveta dele? Como é que você prende um líder indígena porque estava em frente a um QG? Como é que você prende um humorista sem nenhum tipo de acusação formal? Como é que você suspende um governador de estado por 3 meses, recém-eleito, recém-empossado, sabendo ao que tudo indica, toda essa coisa parece ter sido orquestrada e essa coisa orquestrada beneficiaria exatamente o governo federal? Ou seja, parece que é uma organização, uma espécie de conluio em nome da execução dos projetos do governo federal, do judiciário, para demonizar toda a direita brasileira. E isso tem uma consonância, uma coincidência muito grande com os atos arbitrários, infelizmente, de parte do judiciário que tem perseguido a direita brasileira. Agora, qual vai ser a instituição que vai se colocar contra essa corrupção moral de parte do judiciário, que está vendo as coisas acontecerem e não só não está tomando providências, mas está tomando providências em contrário dos atos ocorridos vistos pela população e tem feito prisões, censuras, perseguição, desmonetização, perseguição de todo tipo. Então, resta ao Senado, que parece estar cooptado pelo Pacheco, e resta à população perder uma espécie de medo, porque eu falava até ontem no meu Instagram que a coragem é enfrentamento do medo. Então, mas aí, as pessoas vão ter que tomar ciência do que está acontecendo. Eu queria trazer, se ninguém tomar uma ação mais incisiva, a gente vai ficar na mão dessa gente o resto da vida. Exato, eu queria aproveitar o Fernando Holliday aqui conosco. O Fernando Holliday, ele foi e é um líder do ponto de vista de mobilização popular, inclusive. Durante o impeachment da Dilma, o Fernando Holliday foi uma peça pública essencial que trouxe a mobilização popular em favor do impeachment da presidente Dilma. Aí que tá. O que eu percebo hoje, meu querido Fernando Holliday, é o seguinte. Veja se você concorda com isso para a gente depois rodar o assunto. Mas o pessoal, eu vejo muito empresário, CEO, pessoal que vira para mim, pro Adrilles, pra Geisiane e fala, pô, eu penso exatamente como vocês. Parabéns pela coragem. Só que daí você fala, tá, você patrocina o programa? Aí ele fala, não, peraí. Eu tenho medo, não pode. Eu tenho medo. Só que eu acho isso engraçado, porque é uma espiral de silêncio que a diretora de marketing de cabelo azul, sovaco peludo, que tá na empresa dele, ela, franjinha pai ausente, né? Ela determina como ele tem que agir. E parece que ele não tem controle dentro da empresa sobre essa questão. Ele presume que, se ele adotar qualquer posição, ele pode ser boicotado, só que não é só pelo cancelamento. No Brasil, a gente tem um problema pior hoje. O pessoal vira e fala, eu posso ser boicotado pelo judiciário. Será que essa é uma guerra perdida já, Fernando? Porque o medo já foi imposto de cima para baixo, de maneira verticalizada, e as pessoas agora sequer irão para as ruas para mobilizar em prol do que é belo, justo e moral, no que se refere ao judiciário, a essa situação que a gente está vivendo agora? Será que ele conseguiu o mais difícil, que é desmobilizar o pessoal da direita? Olha, essa questão ela é fundamental porque ela persegue a direita desde a época do impeachment. Era absolutamente surreal a dificuldade que a gente tinha para conseguir dinheiro para colocar um caminhão de som na Paulista, para conseguir impulsionar publicações, convocando as pessoas para as manifestações, porque boa parte dos empresários concordavam com a pauta, mas primeiro não acreditavam que era possível. Imagina, vamos conseguir tirar a Dilma, etc.,
E segundo, tinham muito medo. E tinham medo numa época que o judiciário não tinha entrado na história. Quer dizer, era um momento onde a gente podia criticar o STF, ministros do STF, abertamente, sem medo de ser presos. Então, me parece que o cenário ele foi piorando ao longo do tempo, porque o STF ele foi abrangendo cada vez mais os seus poderes, restringindo cada vez mais a liberdade de expressão e, portanto, deixando cada vez mais esses empresários com medo. E eles só se sentem confortáveis hoje em financiar as suas empresas com posicionamentos ou com pessoas que tenham posicionamentos absolutamente confortáveis do ponto de vista do establishment. Então está realmente cada vez mais difícil ser de direita no Brasil. E há um outro problema fundamental. Os movimentos de rua de direita se desestruturaram. A direita ela passou a se manifestar ou a demonstrar a sua força somente em períodos eleitorais. Então, se a gente está num ano par, principalmente em um ano par, onde a gente vai ter eleições para a presidência da República, para o Congresso Nacional, aí a gente vê grandes mobilizações, passeatas, etc., como inclusive a gente viu no ano passado. Bolsonaro conseguia mobilizar milhares de pessoas em diversas cidades, inclusive no interior do país, onde naturalmente você não veria manifestações políticas, você passou a ver. Mas acabou a eleição, essas mobilizações reduziram muito. E os movimentos que existiam antes, que se organizavam e que constantemente chamavam manifestações, mesmo que pequenas, em assembleias legislativas, em câmaras municipais, para tratar de pautas específicas, deixaram de ter vida. E acho que isso diminuiu muito a nossa força. E agora vai ser fundamental recuperar. Inclusive vai ser fundamental recuperar até para mais uma vez dar o exemplo de como realmente nós nos manifestamos. Reafirmar os nossos modelos de manifestação que não são violentos, que são pacíficos, mas que são firmes, que têm pautas bem definidas e com coragem para voltar a criticar as autoridades públicas, sejam elas quem forem. Isso é absolutamente fundamental, porque quanto mais pacificamente nós nos manifestamos, mas com a firmeza e com a coragem necessária, mais a gente consegue demonstrar o absurdo do que está acontecendo no nosso país. Eu concordo ipsis literis com você, mas você está esquecendo um ponto aí. Quando houve, um ano retrasado, inclusive, as manifestações de 7 de setembro contra os arbítrios e exageros de parte do judiciário e a favor da democracia, o que por exemplo, a Rede Globo, vamos dar o nome aos bois, fez? O que o William Bonner falou? Atos golpistas do 7 de setembro, ou seja, a gente dá o exemplo, as manifestações da direita são ordeiras, são pacíficas e são legítimas, mas quando você cria uma narrativa tendenciosa, quer dizer, tendenciosa é pouco, é um sofisma, narrativas deturpadas do que aconteceu, você vende para boa parcela da população que aquelas pessoas que estão manifestando-se de maneira ordeira e pacífica são golpistas. Isso a Globo fez. A Globo desmentiu as imagens ali do 7 de setembro e o William Bonner. Essas pessoas estão pedindo um novo golpe. Quando a gente que estava nas manifestações percebeu que não era nada daquilo. E aí o judiciário encampa essa narrativa, ou induz essa narrativa da grande mídia, a grande mídia cria essa narrativa falaciosa. É igual a CPI também. Como o Marco Antônio bem disse, quando o Omar Aziz fala, 600 mil mortos. 600 mil mortos tá, mas foi o Bolsonaro que matou todo mundo. Da mesma forma eles vão colocar lá 1.400 bolsonaristas que invadem. Tá, mas aí e a questão da orquestração das invasões? Mas sabe o que é? Não, mas sabe a narrativa é terrível. Como é que a gente vai colocar? Não pode ser só uma manifestação, acabou, vou pra casa. Você tem que ser constante, como você era na época do impeachment. O problema, na verdade... Você tem que fazer uma manifestação contra a grande mídia. Não, mas ela que tá deturpando. Mas lá atrás também no não, mas o nosso erro enquanto direita é que a gente não percebeu que a gente tem que atuar nas outras áreas, nos outros campos. Que o que vocês acabaram de descrever aqui foi a guerra cultural. Pois é, mas nós estamos perdendo. É a guerra cultural que nós perdemos. A questão é essa. A direita, ela tem um sentimento imediatista que a política consegue sanar. Porque você elege um cara, isso sana dentro de você. Então, quando você coloca um Nicolas, um Holiday, enfim, quando você coloca a direita lá dentro, isso gera um efeito dentro da direita. Chuchu, exatamente, porque nós não temos... Limite. Exato, não tem limite. E onde nós podemos ocupar, por exemplo, a mídia. E a gente não ocupa, a gente não tá lá dentro. A
gente está perdendo a guerra cultural. Exato. Onde a gente pode ocupar? Os centros acadêmicos. Essas ideias que nós estamos debatendo aqui, todas elas foram gestadas. Sim, é a longuíssimo prazo. Exato. Alguém tem que fazer a linha de frente. Eu não estou dizendo, inclusive, que isso é para agora. Isso daqui é para o quê? Uns 30, 40, 50 anos? Assim, ó, eu tô sendo otimista, colocando 50 anos. Na papuda. A gente leva um chazinho pra você. Mas a grande questão é essa, a direita ela tem esse sentimento imediatista. E aí, quando a gente fala isso, algumas pessoas ficam bravas. A grande questão não é que você tem que parar de fazer o campo político. A questão é que são coisas concomitantes, não são excludentes, ou seja, acontecem ao mesmo tempo. E a base, o que vai dar a base pra gente fazer a política é justamente a guerra cultural. Porque aí com uma imprensa que tenha pelo menos uma divisão lá dentro. Isso, o problema é então, o problema é esse. A direita não liga pra isso. Eu tava conversando Exatamente. com o Mas é isso, eu estou concordando com você. O problema é esse. Eu vou dar nome aos bois. A TV Cultura. Você vai ser preso hoje, Adriane Hoje a gente tem um grande governador, que eu acho uma grande pessoa, um grande comunicador, um grande gestor, um grande técnico. Mas em guerra cultural, ele tem uma deficiência grave. Mas Bolsonaro fez a mesma coisa com a TV Brasil. A TV Cultura é diretamente ligada à Fundação Anchieta e a Fundação Anchieta é diretamente ligada ao governo do Estado. Exato. O que o governador Tarcísio está fazendo? Está pagando o contra-cheque da Vera Magalhães. Da TV Cultura. Não, mas na esquerda, não. Eu vou ter que fazer eventualmente deixar na mão do inimigo uma extrema esquerda. Exato. Canhão. Hoje é você contado pra você. Não.